queridos internautas, sintonizados aqui no canal Valdeci Poeta. Passou meio século, 100 é a meta, porque se você chegou nesse patamar, dessa faixa etária maravilhosa, 50, 60, 70 e por aí vai, é porque você realmente é aquele ser humano abençoado, que certamente tem histórias para contar. E se você tem histórias para contar, é aqui que nós vamos passar adiante os nossos comentários a respeito daquelas notícias marcantes que estão aí bombando pelo mundo afora. A história do OVNI, ou do possível OVNI, lá da cidade de Campo Largo, no Paraná, continua abrangendo toda a mídia mundial. Talvez é assim mesmo que nós devemos pronunciar. O caso tomou uma repercussão incrível e a gente sabe que esse assunto, extraterrestres, discos voadores, realmente dá pano para manga. Não é de hoje que pessoas falam de avistamentos, outros citam abduções, e cada dia que passa, nos últimos tempos, por que não dizer, especialmente neste ano, que já vai pela metade, as notícias sobre avistamento de OVNIs tomam conta do Brasil. Mas o que é um OVNI? Um OVNI é um objeto voador não identificado. Isso quer dizer que qualquer objeto que você vê, independentemente que seja noite ou dia, um objeto que está pairando no ar aí na sua localidade, ele é um OVNI, ou seja, é um objeto voador não identificado. Mas quando se fala em OVNI, a gente lembra de disco voador, lembra de extraterrestre. E esse é um assunto realmente incrível. Quem é que não tem uma história para contar de um possível conhecido, ou que pelo menos já ouviu falar, de alguém que diz um dia ter visto um disco voador? São inúmeras histórias bailando no ar. E a história marcante, o acontecimento que está mexendo com a imaginação da humanidade, é o avistamento pelo influenciador lá do Paraná, que inclusive passou esse acontecimento praticamente ao vivo, ali junto aos seus seguidores, em uma determinada rede social. Eu não sei precisar se era Instagram ou YouTube. Quem sabe até em outra mídia. Mas acontece que realmente o ponto culminante foi as luzes na chegada da noite, vistas ao longe. Porém,
durante o dia, nas suas filmagens, na sua resenha com os seus seguidores, a gente percebeu que realmente ficaram alguns pontos soltos que talvez deram uma forma de incredulidade ao público. Quando, por exemplo, ele começa a mostrar o céu e diz que naquele dia estava passando muitos aviões, e me parece que ali, talvez, uma coincidência, ele até pronunciou a palavra nave. E a outra questão é por que, quando ele diz que a nave espacial estaria em cima da sua casa, por que ele não filmou a nave? Né? Ele ficou ali com o celular mostrando simplesmente a sua imagem própria. Então, alguns pontos ficaram soltos e, por outro lado, eu diria que durante ali a sua resenha, ele passou muita credibilidade, ele transmitiu muita emoção, ele deixou transparecer bastante verdade no que ele falava. Então, ou é uma pessoa bastante espiritualizada, é um ser humano iluminado, ou seria um ator de primeira categoria? Porque deu para a gente perceber que ele passou uma emoção tamanha diante da narrativa desse possível OVNI ali, praticamente, no seu quintal. E depois vieram as luzes para terminar, e agora a gente já vê a turma do contra dizendo que existem umas luzes em uma determinada chácara e que essas luzes avistadas pelo influenciador poderiam ser dessa chácara e não de uma nave extraterrestre. Mas o importante é que ficou no ar aquela expectativa de que de repente a gente realmente estivesse vivendo um caso bastante real, talvez o mais real desses tempos modernos, pelo menos para a minha pessoa. E uma pena que talvez a gente nunca saberá, na verdade, o que aconteceu. Se realmente houve a presença desses seres extraterrestres, se esse influenciador de repente passou por um momento de transe e chegou ao ponto de criar essa situação, nesse caso, diríamos, um maravilhoso teatro montado, em que realmente cativou aqueles mais sensíveis. Mas o importante é que a gente vivemos momentos de intensa imaginação. Certamente que grande parte da população, não apenas brasileira, já que o caso criou uma repercussão mundial, essa população, não apenas aqueles que
que são aficionados, que são apaixonados, que amam, que gostam, que admiram esse assunto disco voador, extraterrestre, mas mesmo aquelas pessoas, talvez diria mais curiosas ou mais sensíveis, essas pessoas com certeza passaram por momentos de êxtase e realmente viveram ali junto com o influenciador, não apenas aqueles que estavam ao vivo, mas quem pôde ver depois ali o seu vídeo ou os seus vídeos, realmente a gente se emocionou e muito. Portanto, esse é o nosso comentário falando sobre OVNIs, discos voadores, extras ou extraterrestres, enfim, comentando o assunto do momento, especialmente se falando em ufologia, que toma conta da internet. Aqui, canal Valdeci Poeta. Passou meio século, 100 é a meta.